Meu nome é Maia Levin, eu sou professora de hebraico bíblico na Teacher. Eu vou pedir para vocês que vocês não fiquem conversando pelo chat, que isso me atrapalha um pouco também. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta que não estiver relacionada com a aula ou sobre algum outro tema, vocês podem me mandar um e-mail. Meu e-mail é hebraicobíblico@teachergroup.com. A outra coisa que eu vou pedir para vocês é que, como a gente está numa sala, tem vários alunos e nem todo mundo tem uma internet boa, vocês não liguem a câmera de vocês, porque isso faz com que o programa fique mais pesado para quem não tem uma internet tão boa. Quando a gente está numa sala com 5, 6 alunos, dá para todo mundo ligar o microfone, mas aqui é um pouco mais difícil. Ok, e aí o que eu estava falando sobre o microfone era isso. Eu queria pedir para vocês não mexerem no microfone de vocês. Se vocês quiserem falar comigo, ou se vocês quiserem fazer uma pergunta, então primeiro eu vou fazer uma exposição de mais ou menos 1 hora sobre o tema que eu quero falar com vocês hoje. Depois vocês vão ter mais ou menos 20 minutos para fazer perguntas. E aí, na hora que vocês quiserem fazer perguntas, vocês têm ali embaixo da lista de nomes, vocês têm um botãozinho chamado Raise Hand. Então, se vocês quiserem testar agora, vocês podem testar. Esse botãozinho, quando vocês apertam, aparece uma mãozinha do lado do nome de vocês. Vocês veem essa mãozinha e eu também vejo. Então, eu sei que vocês têm uma pergunta que vocês querem participar. E aí, se vocês não tiverem mais a pergunta, é só clicar de novo e essa mãozinha desaparece. Então, no final da aula, quando eu for abrir para perguntas e comentários, a gente não tem tempo para isso, vocês podem usar isso, ok? Então, na primeira parte da aula, só eu vou falar e depois eu vou abrir para vocês. Agora, se vocês não me ajudam com o microfone, tá mais difícil, eu vou demorar mais tempo e a gente vai ter menos tempo para perguntas. Então, meu nome é Maia Levin, eu nasci e cresci em São Paulo, estudei na USP, depois eu vim para Israel, eu estudei aqui em Israel também. Na verdade, eu sou formada em filosofia e eu estudei 2 anos em um internato religioso aqui em Jerusalém. E hoje em dia, então, eu sou professora de hebraico bíblico na Teacher. Eu vou mandar para vocês aqui um link. Esse link é um link que quem quiser se inscrever em um dos nossos cursos tem um desconto. E eu queria, então, hoje, o tema da nossa aula de hoje, que eu quero conversar sobre vocês hoje, é sobre o nome de Deus. Na verdade, aparecem alguns nomes de Deus na Bíblia. A gente vai falar sobre um deles hoje. E é isso, então. Eu só peço a colaboração de vocês com relação ao microfone. E eu vou dizer que hoje eu vou tentar ler o chat, mas se vocês também precisam me dar um pouco de ajuda nisso. Se fica muito papo no chat, eu também não consigo acompanhar. Muita coisa aqui para minha cabeça. Então, sobre o que eu quero falar com vocês hoje. Quero primeiro falar sobre 2 palavras que a gente usa em português. E é a palavra piscina e a palavra aquário. Vocês vão ver o que elas têm, que essas 2 palavras, no meu ponto de vista, têm a ver com o nome de Deus. Depois eu quero falar com vocês, várias pessoas me perguntam, em especial no Facebook, que às vezes a gente escreve Deus assim, sem o E, com um tracinho. Então, por que a gente faz isso? Então, explicar para vocês, não que vocês tenham que concordar com isso, e sim explicar, então, por que isso acontece, por que os judeus às vezes escrevem assim. Depois falar sobre o que o nome do Eterno, quais são alguns significados que os estudiosos acham que pode ser. Falar, então, sobre o nome de Deus, o tetragrama, e como é que a gente lê esse nome e por que a gente lê
esse nome assim e não de outra forma. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, primeira coisa é essa coisa do piscina e aquário. Por que eu estou falando isso do piscina e aquário? Porque várias vezes eu recebo e-mails ou pessoas me perguntam e reclamam que a gente usa a palavra Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas pessoas que não usam a palavra Deus. Por que elas não usam a palavra Deus? Porque essa palavra, ela vem, na verdade, a palavra Deus em hebraico, em português, desculpa, ela vem da palavra Zeus, ou seja, de um nome, né, de um deus grego. Então, algumas pessoas falam, como que a gente pode chamar Deus por uma palavra que veio do nome de um deus grego? Então, essas pessoas, elas não usam a palavra Deus. Então, é claro que cada um pode escolher, enfim, pode achar se isso é certo, se é errado, escolher a sua, né? Se vocês concordam com isso ou não. Eu quero expor a minha opinião de por que eu não concordo com isso. Realmente, essa palavra Deus, ela tem essa origem no nome no Deus, mas, por exemplo, a palavra aquário, ela vem do latim aqua, vou escrever aqui para vocês, aqua. Ela vem do latim aqua, que significa um reservatório de água. Então, vamos escrever aqui, um reservatório. Então, no latim, no original, quando essa palavra surgiu, ela significa um reservatório de água. E a palavra piscina, ela vem da palavra piscis. Vocês conseguem ver até que é uma palavra parecida e ela é, inclusive, parecida com o nosso português hoje, que é a palavra peixe. Então, a palavra, essa palavra piscina, ela vem da palavra peixe e significaria isso, um viveiro de peixe. Então, o que seria o que isso tem a ver com Deus? Hoje em dia, a gente não usa a palavra aquário para falar de um reservatório de água e a palavra piscina para falar de um viveiro de peixe. Aconteceu uma mudança na língua, a língua se desenvolveu e exatamente isso, hoje em dia a gente usa a palavra piscina para falar de um reservatório de água e a gente usa a palavra aquário para falar de um viveiro de peixe. Então, na verdade, houve uma troca do significado da palavra. E a gente não se recusa a usar essas palavras, piscina e aquário, falar, não, agora eu vou começar a chamar piscina de aquário e aquário de piscina, porque esse é o certo em latim. A gente não faz isso. Então, isso acontece, na verdade, com várias outras palavras que vêm do latim, por exemplo, a palavra formidável, significa aquilo que causa medo, e não tem nada a ver com formidável que a gente usa hoje em dia, né? Antes tinha um sentido de algo terrível, e hoje em dia é algo que inspira admiração, né? Uma coisa formidável é uma coisa boa, não é uma coisa temível. A palavra prestígio, por exemplo, também. Em latim, ela significava charlatanismo, impostura. Então, essa palavra, né, se referia a uma coisa enganosa, uma ilusão, uma coisa né, truques mágicos, ou uma coisa que um trapaceiro fazia. Agora, para os romanos, essa palavra, né, prestígio, então ele era o enganador, o embusteiro. E com o tempo, essa palavra alterou o significado dela e ela passou a se referir ao poder, à influência das pessoas ou das instituições por conta das qualidades invejáveis. Então, prestígio também tem uma conotação boa hoje em dia. A gente não usa a palavra prestígio para chamar alguém de charlatão.
Então, a mesma coisa aconteceu com a palavra Deus. Realmente, a palavra Deus, ela tem essa origem no grego, ela se refere a uma das divindades, né, ao Zeus, mas com o passar do tempo, essa palavra Deus passou a ter esse sentido geral de divindade. Então, ninguém hoje em dia, quando a gente fala Deus, ninguém está pensando no Zeus lá dos gregos. A gente está pensando em Deus, enfim, no ser eterno e tudo mais. Então, esse é um dos motivos que, para mim, a gente não tem problema nenhum usar a palavra Deus para se referir ao Deus de Israel, ao Deus que está na Bíblia, a divindade que a gente acredita que aparece na Bíblia, porque as palavras mudam, a língua é uma coisa viva e as palavras mudam, o uso delas muda, e então não tem problema nenhum a gente usar essa palavra Deus. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria expor para vocês, porque é uma coisa que muitas pessoas me escrevem e-mails falando, mas não pode usar essa palavra Deus. E é claro que se vocês acham isso, vocês podem, obviamente, continuar a opinião de vocês. Eu só não concordo com essa opinião. Agora, uma outra coisa que acontece muito, que as pessoas me escrevem perguntando, é sobre por que a gente escreve Deus assim. Por quê? Então, a explicação para isso é que no judaísmo existe uma preocupação muito grande de não falar o nome de Deus em vão, de não escrever o nome de Deus, de não apagar o nome de Deus em hebraico. Tudo isso na lei judaica é muito séria. Uma folha, por exemplo, uma Bíblia, que tenha escrito o nome de Deus, é uma folha que a gente não pode jogar no lixo, tem uma série de regrinhas do que tem que fazer com ela. Então, em respeito a isso que a gente tem, a essa santidade que a gente acredita que tem em hebraico, que a tradição judaica acredita que tem em hebraico, então, mesmo em outras línguas, a gente tenta não escrever o nome de Deus, por isso que vocês vão ver, muitas vezes na página da iTeacher, escrito assim, Deus com um tracinho, e não a palavra inteira. Por exemplo, quem lê coisas em inglês, provavelmente vai ver que eles escrevem também God, né? Os judeus nos Estados Unidos, os judeus que falam inglês, eles escrevem God assim também, sem uma letra. Então, isso é uma forma de respeitar a tradição judaica. Também, obviamente, cada um tem a sua religião, vocês não são obrigados a fazer isso, ou vocês não precisam fazer isso, mas a ideia é que vocês entendam por que os judeus fazem isso, ou por que às vezes vocês podem ver alguma publicação minha no Facebook, ou alguma coisa assim, escrita dessa forma. Ou mesmo, né, publicações judaicas, elas estão sempre assim. Então, isso era com relação à palavra Deus, que eu queria falar para vocês em português. Agora a gente vai começar a falar do que interessa mesmo, que é o hebraico. Então, o tetragrama, o nome mais importante de Deus que aparece na Bíblia, é o que a gente chama aqui de tetragrama. A gente chama ele assim de tetragrama porque ele é composto de 4 letras. Vocês estão vendo aqui, a gente tem uma letra, o Yud, a segunda letra aqui, o Rei, a terceira letra, o Vav, e a quarta letra, o Rei. E esse, então, seria o nome pessoal de Deus, e agora vocês já sabem porque eu escrevi ele assim, com um tracinho. Em geral, a gente traduz esse nome como o Eterno. Boas traduções traduzem os diferentes, ou pelo menos tentam traduzir os diferentes nomes de Deus de forma diferente, para quando a gente estiver lendo a tradução, a gente conseguir entender de qual aspecto que a Bíblia está falando, porque também cada nome tem um certo significado. Então, esse nome, o lugar mais antigo que a gente encontra esse nome escrito,
é, na verdade, no que a gente conhece como a Pedra Moabita. Ela é datada de 850 antes da Era Comum, ou seja, quase 900 anos antes da época em que Jesus viveu. Essa pedra aqui, ela está no Museu do Louvre, então quem tiver oportunidade de ir à França visitar, ela está dentro do Museu do Louvre. E é muito interessante essa pedra, porque ela então, a pedra mais antiga, a inscrição mais antiga que a gente tem, que tem o nome de Deus, esse nome que eu falei para vocês, de 4 letras. E é muito interessante porque essa pedra, ela confirma a história que a gente tem em Melachim Bet, no capítulo 4 de 2 Reis, né? Não é capítulo 4. Eu escrevi aqui errado. Pera, deixa eu ver. É 2 Reis, capítulo 3. É isso mesmo? Isso, capítulo 3, dos versículos 4 a 27. Então, pera, eu esqueci de colocar aqui. Capítulo 3, que... Então, ela é muito interessante porque ela tem uma história muito parecida, tem alguns detalhes que são um pouco diferentes do que está escrito em 2 Reis, mas é muito interessante isso, de ver que tanto na Bíblia, em hebraico, a gente tem esse relato, e que existe esse relato, então, em pedra, desse povo moabita, também sobre o mesmo relato. Estão me perguntando aqui no chat o que significa AIC. AIC significa antes da Era Comum. Antes da Era Comum. Ou seja, antes da época de Jesus. Ok? Então, essa é a primeira vez que a gente encontra esse nome aqui. Então, vamos falar um pouco sobre esse nome. A primeira coisa que eu queria saber é se tem alguém que quer ler esse versículo aqui. A gente tem aqui Shemot, Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Se tiver alguém que quiser ler em hebraico esse versículo, pode levantar a mão e eu vou deixar vocês lerem. Então, Alice, tudo bem? Tudo bem, Maia. Pode ler? Pode ler. Vayomer Elohim el Moshe Ehyeh Asher Ehyeh. Perfeito. Muito obrigada, Alice. Então, deixa eu fechar aqui. Então, a gente tem aqui, o que significa esse nome, né, esse tetragrama? Uma das explicações que a gente tem é o que está escrito nesse versículo aqui. Então, Vayomer Elohim, e disse Deus, El Moshe, para o Moshe, Ehyeh Asher Ehyeh, eu sou o que sou. Então, esse nome aqui, esse tetragrama que a gente está falando sobre ele hoje, uma das explicações, então, que ele é uma forma imperfeita desse radical aqui, ayah. Ele é basicamente o verbo ser ou estar ou existir em hebraico, então ser, estar, existir. Então, né, ele tem esse significado de ser, de existir. E pode também significar ele, né, no sentido de Deus, ele é presente. Então eu vou pedir para vocês não mexerem por vocês. Por favor, não mexerem nos microfones. Então, essa é uma das explicações, que seria uma forma imperfeita desse radical aqui, desse verbo. Uma outra explicação que a gente tem é que, quem conhece um pouquinho mais de hebraico vai entender isso melhor, é que é uma interpretação causativa, ou seja, esse nome de Deus
tem a ver com o que a gente chama do binyan e fil. Eu vou tentar explicar assim um pouco para quem não conhece hebraico. Em hebraico, existem vários tipos de verbos, existem como a gente chama de troncos de verbos, na verdade. Eu vou pedir para vocês não mexerem no microfone de vocês, por gentileza. Então, existem troncos de verbos e em hebraico existem verbos que querem dizer uma ação, por exemplo, eu penteio o meu cabelo, e existem verbos que é a mesma raiz, mas o jeito que é o verbo, vamos supor, igual a gente tem em português, né? Verbo terminado em ar, ir, enfim, o jeitinho do verbo, ele é um verbo que eu já sei que eu não estou fazendo essa ação de pentear o cabelo, por exemplo, em mim mesma, eu estou penteando o cabelo do meu filho. Então, também é o verbo pentear, só que não é pentear-se, é pentear o outro. Então, esse seria, vamos dizer, a maioria dos verbos aqui no IFIL tem, né, nesse tronco, né, desse binyan chamado IFIL, tem essa ideia de causar alguma coisa. Não é simplesmente, eu penteei meu cabelo, não. Eu causei que o cabelo do meu filho fosse penteado. Alguma coisa assim, se a gente fosse traduzir ao pé da letra o que o hebraico está querendo dizer. Então, o William está perguntando se é como se fosse voz ativa e voz passiva. Não é como voz ativa e voz passiva, porque eu não estou dizendo, existe voz ativa e voz passiva em hebraico, e não é sujeito, não adianta tentar fazer uma comparação em português, porque em português a gente não tem isso. Seria um pouco parecido de dizer que são os verbos reflexivos, por exemplo, que em português a gente tem verbos reflexivos, são uma ação que eu faço em mim mesma. Eu me penteei. Então, o verbo é pentear-se. Mas em hebraico a gente tem outras nuances que a gente não tem em português. É uma ação que eu faço em outra pessoa. Só o fato de eu falar esse verbo pentear, desse jeitinho especial, vocês já entendem que não foi o meu cabelo que eu penteei, foi o cabelo de outra pessoa. É uma coisa que não adianta tentar fazer um paralelo, porque não existe não existe isso em português. Então, enfim, um outro significado, uma outra explicação para esse nome é isso. Aqui alguns estudiosos falam, então, que é um nome que está nesse tronco do espírito, então é um nome que ele causa alguma coisa, que ele causa existência. Então, pode ser, por exemplo, aquele que causa a queda de chuva, de raio, aquele que sopra, aquele que sustém, aquele que mantém, aquele que estabelece. Ou, se a gente for pegar, mesmo nessa raiz do verbo ser, do verbo existir, né, Deus, esse nome de Deus quer dizer aquele que causa o ser, aquele que causa a existência do que é, de tudo que existe. Ok? Então, é como se no próprio nome de Deus a gente estivesse querendo dizer isso, que ele é a causa de tudo. Ele não foi causado por nada, ele é a causa, ele é a origem de tudo. Agora, então, isso seriam aqui algumas explicações linguísticas do que quer dizer esse nome. Eu vou pedir para vocês colaborarem comigo e não mexerem no microfone. Ok. A gente tem aqui um outro versículo que eu quero ler. Eu queria saber se tem alguém que quer ler esse versículo em hebraico. Então, até agora que a gente viu que tem esse nome de 4 letras. Daniel, tudo bem? Daniel Quiles, está como levantada. Sí. Quería hacértelo una pregunta en español, pero bueno, ahora Você leo pode me fazer, eu queria deixar as perguntas para o final, Daniel, mas você quer ler esse versículo? era acerca del versículo anterior, pero bueno, me la guardo. Ahora leo. Ok. Vayester Adonai Elohim et Adam. Afar min Adama. Vaifach
באפך נשמת חיים ויחי האדם לנפש חיה. Perfeito, muito obrigada, Daniel. Então, tem pessoas me perguntando aqui sobre se esse verbo que a gente tinha lido antes, ele não está no futuro. Iê, asher, iê, não, em hebraico pode ser futuro, a verdade é que em hebraico bíblico, tempos verbais não são tão simples assim quanto eles parecem. Esse verbo aqui, iê, a gente não pode falar pelo futuro, não é tão simples assim em hebraico bíblico. Se a gente estiver falando de hebraico moderno, sim, em hebraico moderno isso só pode ser futuro. Em hebraico bíblico é um pouco mais complicado. Então, eu queria voltar aqui porque o Daniel leu pra gente. Ele leu aqui esse versículo assim. Eu vou ler ele devagarzinho de novo. Vayitzer Adonai Elohim et Adam asar min Adama. Vayitach be'afav nishmat chaim vayehi Adam lenefesh chaya. Olha só que interessante. Quando o Daniel leu e quando eu li agora depois do Daniel, esse nome aqui de Deus, a gente leu como Adonai. Agora, o que significa isso e por que o Daniel leu assim? Porque não é o que está escrito aqui, na verdade. Então, a pergunta é por que a gente lê dessa forma? Por que a gente lê dessa forma e não de outra forma? Existem vários motivos de por que a gente lê assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Na época do templo, ele é proibido, segundo o judaísmo, de ser pronunciado. E o que acontecia é que ele só era pronunciado pelo sumo sacerdote, pelo Cohen Agadol, que eu vou escrever para vocês, sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, foi ontem justamente, dia do Yom Kippur, que é o que a gente chama de dia do perdão, em português, e tinha algumas regras que o sacerdote fazia, e que só ele pronunciava esse nome do jeito que era para ser pronunciado. Inclusive, todas as pessoas que estavam no templo naquela hora, elas se prostravam no chão, elas literalmente se jogavam no chão. Não era simplesmente ficar ajoelhado, era mais parecido com o que os muçulmanos, as famílias muçulmanas fazem. Alguém está abrindo um microfone, tá? Atrapalha, eu vou para vocês não mexerem no microfone. Ok, Kátia Araújo está mexendo no seu microfone. Eu peço para você não abrir o seu microfone, por favor, Kátia. Então, eles se prostravam mais ou menos parecido como os muçulmanos rezam hoje em dia, de colocar o joelho no chão e depois de colocar o rosto no chão. Algumas pessoas realmente deitavam de barriga para o chão e se prostravam quando ouviam o nome de Deus. Então, ele era só pronunciado uma vez por dia, né? Uma vez por dia do ano, por uma pessoa que era o sumo sacerdote, e as outras pessoas eram extremamente proibidas de pronunciar esse nome. Agora, vocês sabem que o templo foi destruído mais ou menos no ano 70, ele foi destruído e, portanto, a gente não tinha mais o dia do perdão, onde o sumo sacerdote fazia essas rezas. E com o tempo, com o passar dos séculos, realmente se perdeu qual é o nome que o sumo sacerdote realmente lia quando ele estava rezando. Então, se alguém falar para vocês que a pronúncia correta desse nome é assim ou assado, essa pessoa tem uma máquina do tempo. É impossível a gente saber sem voltar no tempo, sem conseguir voltar e
de entrar no templo e ouvir o que o sumo sacerdote está falando, a gente não sabe mais, não existe mais ninguém que sabe realmente o que é exatamente que o sumo sacerdote falava. Mas as pessoas, esse nome, como vocês viram no versículo que o Daniel leu, esse nome aparece na Bíblia. Como que as pessoas até então liam esse nome quando elas estavam lendo a Bíblia e elas não eram o sumo sacerdote para ler o nome da forma que ele tinha que ser lido? Então, como que a gente lê isso? Existe uma palavra em hebraico que é a palavra Adon, que é essa primeira palavrinha que aparece aqui. Adon quer dizer mestre ou senhor. E vocês viram que o Daniel, ele leu a palavra, aquele nome de Deus, como Adonai. Adonai significa, literalmente, se verem, são as mesmas letras aqui, Aleph, Dalet, Vav, Nun. Aqui a gente tem também Aleph, Dalet, Vav, Nun, Adon. E a gente tem esse finalzinho aqui, Ai, significa meus. Então, literalmente, essa palavra Adonai significa meus senhores, seria um plural majestático, não que a gente está dizendo que Deus é vários, mas é uma coisa que se usa também em português, por exemplo, para falar em reis, enfim. E existe isso no hebraico também, essa ideia de usar o plural para falar de Deus. Então, a gente pode traduzir essa palavra Adonai como meu Senhor, e é isso que a gente está querendo dizer quando a gente pega aqui dentro do versículo esse nome e a gente lê ele dessa forma. Agora, ainda vocês podem me perguntar, tá, mas quem colocou essas vogais aqui? Por que a pessoa não colocou logo as vogais, o nome certo? Por que tem essas vogais aqui? E como que a gente pode saber que eu estou falando a verdade quando eu estou falando para vocês que a gente tem que ler isso aqui como meu Senhor? Eu vou tentar convencer vocês disso. Então, primeira coisa é que o texto bíblico, quando a gente vê um rolo, pergaminho de Torá, ele está sem nenhuma pontuação, ele está sem sem as vogais. E qual é o motivo que ele está sem as vogais? Era assim que a gente se escrevia em várias línguas semitas que não se escrevem as vogais. O árabe também é assim, o hebraico moderno até hoje é assim. A gente só usa as consoantes. Se vocês pegarem qualquer Bíblia, por exemplo, a minha Bíblia, vou mostrar para vocês aqui na minha câmera, vocês conseguem ver que eu sim tenho as vogais aqui. Minha Bíblia também está escrita com vogais. De onde surgiram essas vogais? E quem que quis colocar essas vogais aqui? Existia um grupo de rabinos, na verdade, grupos, isso foi uma discussão durante vários séculos, que a gente chama eles de massoretas. Massoret, em hebraico, quer dizer tradição. Então, esses massoretas, esse grupo de rabinos, eles tentavam guardar a tradição de como se lê o texto corretamente. Qual era o problema que eles tinham? Eles tinham um texto, que é o texto bíblico, que eles consideram sagrado, e que eles acham que a gente não pode acrescentar nada, a gente não pode mudar nada. O judaísmo tem leis muito rígidas de como que um escriba tem que copiar um texto bíblico. Ele tem que ter um texto, mesmo que ele já saiba de cor, eu tenho certeza que vocês conhecem vários versículos, várias passagens da Bíblia de cor. Então, mesmo que o trabalho dele seja esse, mesmo que o trabalho dele seja copiar o texto bíblico, se ele conhece o texto bíblico de cor, ele tem que ter um pergaminho de Torá aberto e copiar desse pergaminho para o pergaminho novo que ele está fazendo. Ele não pode escrever de cor. Então, existem várias e várias regras. Eu dei um seminário uma vez sobre isso, um pouquinho falando com vocês sobre o pergaminho da Torá. E os massoretas, então, eles estavam com um problema. Qual era o problema deles? Eles tinham medo que, como
a gente só escrevia, né? Só se escrevia o texto bíblico com as consoantes, que as pessoas começassem a ler errado. Eles não queriam que isso acontecesse, porque é um texto sagrado, a gente quer ler ele certo. E, ao mesmo tempo, eles não queriam acrescentar nada ao texto. Exatamente porque era um texto sagrado, eles não queriam colocar nada a mais nesse texto. Se vocês pararem para prestar atenção, olhem só. Vocês podem ver que as consoantes, elas estão aqui. E que as vogais, em geral, elas aparecem assim como se elas estivessem penduradas nas letras. Vocês estão vendo? Tem alguns sinais que estão aqui em cima, que estão no meio. Mas a gente vê que as consoantes no hebraico, elas não são como em português, que a gente está aqui, no meio da palavra, né? Um O é uma vogal, um E é uma vogal, o A é uma vogal. Não é exatamente assim. A gente vê que ele está meio fora do texto, a gente sente isso. Eles também colocaram, que a gente chama de marcas de cantilação, que são essas marcas, eu vou marcar aqui algumas em azul para vocês verem, é para a gente saber qual é a entonação do texto. Então, eles também colocaram isso, e acho que aqui também dá para ver bem que está fora do texto, que não faz realmente parte das consoantes. Então, esses maçoretas, o que eles falaram? Bom, a gente não sabe como ler esse nome, mas a gente lê esse nome como Meu Senhor. Então, a gente vai dar uma dica para o leitor de como que ele tem que ler quando ele chegar nesse nome aqui. Eles tinham isso aqui, né? Quando eles estavam lá no texto deles, era isso que eles tinham. Essas 4 letras. Eles falaram, o que a gente vai colocar aqui? Que vogais que a gente vai colocar aqui nessas 4 letras? Para dar uma dica para o leitor que ele vai ter que ler como o Daniel leu para a gente. Então, olhem só. Como que o Daniel leu para a gente? Ele leu Meu Senhor. Ele leu Adonai. E olhem só, então, o que acontece? A primeira vogal que a gente tem aqui, a palavra Meu Senhor, é essa vogal aqui. Essa vogal, para quem sabe um pouquinho de hebraico, no nosso curso de hebraico a gente aprende isso na unidade 9, é uma vogal que a gente usa quando a gente tem uma letra gutural. A gente queria colocar um shivá, que são esses 2 pontinhos aqui, mas por causa que uma gutural ela não aceita receber um shivá, a gente tem que colocar essa vogal aqui. Então, olhem só aqui no nome de Deus, qual é a primeira vogal que a gente vê. Depois, algumas vezes, não é sempre no texto, a gente vê esse pontinho aqui, que é um O. Olhem só, a segunda vogal que a gente tem aqui é um O. E por último, a terceira vogal que a gente vê aqui nessa palavra Nosso Senhor é essa vogal A. E olhem só aqui no nome de Deus, a vogal que aparece é essa mesma vogal A. Então, olha só que genial o que esse grupo de rabinos fez. Demorou muito tempo para eles concordarem em fazer isso. Eles pegaram as vogais da palavra Meu Senhor e colocaram aqui no nome de Deus. Não porque eles estavam querendo dizer para a gente, olha, esse aqui é a forma certa, a gente tem que tentar ler isso aqui de alguma forma, usando essas vogais. Não, eles queriam dar uma dica para o leitor. Quando você chegar nesse nome aqui, é assim que você vai ler. Você não vai ler, a gente não sabe como ler, a gente também não quer trocar a palavra, a gente não quer tirar o nome de Deus e colocar outra palavra. Então, a gente está te dando uma dica aqui nas vogais de como você vai ler. Então, vamos voltar lá? Olhem só. No texto que o Daniel leu, tá aqui, estão vendo? A gente tem o shivá e a gente tem a vogal A. Eu acho que é muito legal essa solução. E aí acontece que disso surgiu justamente uma tentativa de tentar ler esse nome do jeito que ele está escrito aqui, ignorando essa dica que esse grupo de rabinos deu.
é que a gente tem nomes do tipo Jeová ou Javé, vem disso. Por quê? Porque essa letra Yud, aqui em hebraico, vamos olhar o nome de Deus de novo, essa letra Yud, ela tem duas formas que ela geralmente foi transliterada. Ela, às vezes foi transliterada como um J e às vezes como um I. Porque às vezes como um J, às vezes como um I, a gente tem que pensar no que está acontecendo com a Bíblia, o Antigo Testamento, né, o chamado Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, foi escrito em hebraico, algumas partezinhas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. E o Novo Testamento, então, que os primeiros os cristãos usavam, então, era esse em grego, mais uma tradução do grego, vamos só escrever aqui. A gente tinha o hebraico, depois a gente tinha o grego, que é o que a gente chama da tradução da Septuaginta, depois a gente tinha uma tradução do latim, e durante muitos séculos foi essa tradução do latim que se usou. E no latim, tanto o J como o I, eles têm o mesmo som. Isso, na verdade, também acontece hoje em dia com o alemão. O alemão, por exemplo, a palavra sim em alemão é ja, e a gente escreve assim, J-A. E ninguém lê isso aqui como já, todo mundo lê isso aqui como ja, sim. Então, alguns nomes bíblicos, por exemplo, Yaakov, foram traduzidos assim, né? Jacó. Ou Irmial, Jeremias. O Yuda, que é essa primeira letra, virou um J. Que, na verdade, em latim, ele era traduzido como... ele era traduzido, não. Ele era falado como um I. E outros nomes, como Yitzhak, que é o Isaac, ou Yeshayahu, que é o Isaías, eles foram transliterados, na hora que eles foram traduzidos assim como um I. Então, por isso que a gente tem Jeová ou Javé, então seria, né, isso aqui acontecendo de um Yud no hebraico indo para um J. E aí as vogais é uma tentativa de ler o que os maçoretas colocaram aqui. Quando a gente está falando da pontuação, né, da vocalização que eles colocaram. E aí, uma última coisinha que eu queria falar com vocês também é sobre uma outra forma, bom, no judaísmo, nós judeus, como que a gente fala quando a gente não está lendo, então esse nome aqui, a gente pronuncia, né, querendo dizer meu senhor, meus senhores, na verdade. A gente só pronuncia quando a gente está lendo um passuco inteiro ou quando a gente está rezando. E em outras ocasiões a gente fala Hashem, que é o último nome que está escrito aqui. Hashem significa literalmente o nome. Então, ao invés de ler o nome de Deus, a gente fala o nome. É uma coisa meio Harry Potter, assim, aquele que não deve ser nomeado. Ninguém quer falar o nome do Voldemort no livro. Todo mundo fala, é aquele que não quer ser nomeado. Então, uma coisa mais ou menos parecida acontece no judaísmo. A gente não quer falar o nome de Deus, então a gente fala literalmente Hashem, o nome, quando a gente não está lendo, ou quando a gente não está lendo um versículo inteiro, ou quando a gente não está rezando. Sempre por causa disso, por causa dessa deferência, por causa desse cuidado, dessa preocupação que o judaísmo tem em não falar o nome de Deus, não escrever o nome de Deus, não apagar o nome de Deus, tudo isso no judaísmo são coisas muito sérias. Então, o que eu queria ter falado com vocês hoje? Na verdade, tem muito mais coisas interessantes que eu quero falar com vocês, mas eu quero dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas também. Então, eu queria primeiro responder a isso, as pessoas que às vezes falam que a gente não deve usar a palavra Deus. E, não sei, ontem eu estava conversando com meu marido, ele falou que ele não concorda muito comigo, ou pelo menos que ele não gostou que eu coloquei piscina, aquário e Deus, todo mundo no mesmo nível. Mas eu acho que se a gente olhar de um ponto de vista da língua, a gente percebe isso, que as palavras, elas mudam de significado, e que a palavra Deus até pode ter vindo do nome de algum deus grego,
Mas hoje em dia, quando alguém fala Deus, ninguém está pensando no Deus grego, todo mundo está pensando numa divindade. Então, eu pessoalmente não vejo nenhum problema em usar essa palavra. As palavras mudam, isso é normal dentro da língua. Tentei explicar para vocês por que algumas vezes vocês vão ver, então, Deus escrito assim, é uma forma de respeito, é uma forma de cuidado que o judaísmo tem mesmo em outras línguas, apesar que a língua em que seria proibido mesmo escrever o nome de Deus ou apagar o nome de Deus seria o hebraico, mas então para a gente se lembrar, para a gente não esquecer disso, para a gente saber o quanto é importante, a gente faz isso mesmo em outras línguas. E falar um pouco sobre o tetragrama, que é esse nome de 4 letras de Deus, que a gente costuma traduzir como o Eterno. Eu falei para vocês, a primeira aparição dele é nessa pedra moabita, 850 anos antes da Era Comum. A gente vê a inscrição mais antiga do nome de Deus que a gente conhece. O significado dele, então, tem a ver com ser, estar, existir, ou então com causar a existência. Alguém tinha me perguntado também no chat se esse fil seria a pronúncia. Não, o fil não é a pronúncia, o fil é o nome do tronco, é o tipo de verbo, vamos dizer assim. Como você está falando em português, verbos que terminam em ar. E fil é o nome da categoria do verbo, para quem conhece um pouco mais de hebraico. Então, seria isso, né? Deus é aquele que causa a existência de tudo que existe, de tudo que é. E eu tentei explicar para vocês e mostrar por que a gente lê dessa forma, por que a gente lê esse nome como meu Senhor e por que a gente fala Hashem. Tentar mostrar para vocês que o que aconteceu foram esse grupo de rabinos usando as vogais da palavra meu Senhor, aplicando elas no nome de Deus, para dar uma dica para a gente, então, qual é a forma correta de leitura. E aí eu falei, também tentei tocar um pouco nesse assunto de Jeová, Javé, e eu acho que é uma tentativa de ler esse nome aqui, mas que, na verdade, quem colocou as vogais aqui já estava falando, eu não sei qual é a pronúncia, estou colocando aqui essas vogais para te dar uma dica de que é para você ler como meu Senhor. Então, não sei, para mim não faz muito sentido pegar essa dica e falar assim, não, eu vou ler exatamente do jeito que está aqui. Primeiro, porque J não existe em hebraico. Segundo, porque as vogais, a gente sabe que não são essas. Se fossem essas, a pronúncia não estaria perdida. Mas é isso. Então, eu vou agora abrir para vocês poderem fazer perguntas. Vamos lá, vocês podem levantar a mão, como eu disse para vocês, no final da lista de nomes tem um botãozinho chamado Raise Hand. Então, só um pouquinho eu queria pedir para vocês fazerem perguntas só relacionadas ao que a gente falou hoje. Se vocês tiverem alguma outra pergunta que não está relacionada com o que eu falei hoje, vocês podem me mandar um e-mail no hebraicobíblico@ipclu.com. Ok? Eu vou ver aqui quem está com a mão levantada. E tem uma pergunta. Oi, Maria Inês, tudo bem? Maria Inês estava com a mão levantada, tem uma pergunta? Eu não estou conseguindo ouvir a Maria Inês, então eu vou passar para a próxima pessoa. Martim, tudo bem? Tem uma pergunta? Tudo bom. Eu queria saber, estava lendo um comentário que o nome, o tetragrama apareceu pela primeira vez com Moisés na Sarça Ardente e que Abraão conhecia ele como El Shaddai. Não, o que eu falei para vocês que um dos significados desse nome tem a ver com o que Deus falou aqui com Moisés, Ie, Asher, Ie. Eu sou o que sou, mas aqui não está aparecendo o nome de Deus. A gente não vê o nome de Deus aparecendo aqui.
Aqui é quando Moisés pergunta para Deus, mas se eles me perguntarem quem é você, e aí Deus fala para ele, eu sou o que sou. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta. Tarcísio, tudo bem? Tarcísio está com a mão levantada, sim, uma pergunta. Não estou conseguindo ver o Tarcísio, então vou passar para o Valdeildo. Tudo bem, Valdeildo? Tudo bem, Maia. Prazer estar com você de novo, tá? Eu estou querendo saber, vocês não costumam esse nome de Deus em colocar completo e nem falar ele completo, sendo que algumas partes da Bíblia manda anunciar realmente o nome de Yahvé, o nome de Jeová. Por que os judeus gostam de não pronunciar completo, esse medo todo, assim? Primeira coisa, Valdeildo, o nome Jeová nunca pode ser um nome em hebraico, porque ele tem esse som de J, e esse som de J não existe em hebraico. O Javé também, eu falei hebraico. Javé também tem esse som de J, então ele também não pode existir em hebraico. Então, eu posso devolver a pergunta e falar, por que vocês insistem tanto em falar um nome que não pode ser o nome certo? Não, Para o judaísmo, existe uma proibição que está nos 10 mandamentos de não usar o nome de Deus. É por isso que a gente tem esse cuidado. Eu entendo que essa pode não ser a tradição cristã, ou que os cristãos podem entender isso de uma outra forma, ou achar que quando os judeus estão escrevendo nome de Deus com um tracinho, a gente está tentando apagar o nome de Deus ou esconder o nome de Deus. É um ponto de vista diferente. Vocês, obviamente, que eu estou falando no começo, vocês não são obrigados a aceitar ou a seguir ou a cumprir nada disso do que eu estou falando aqui. Eu estou tentando explicar para vocês por que os judeus veem isso de uma forma diferente. Essa é a forma que a gente vê. Que é proibido falar esse nome e a gente leva isso muito a sério. É um outro ponto de vista. Para os cristãos, talvez, não é proibido, tem que falar mesmo, tem que falar em todos os cantos, tem que anunciar, tem que isso, tem que aquilo. Então, são 2 pontos de vista. Quem está certo? Eu acho que cada um está certo do seu ponto. Eu vivo do jeito que eu quero viver e o meu vizinho vive do jeito que ele quer viver. Vitor, tudo bem? Tudo bem? Alô? Tudo bem. Oi? Agora... Tudo bem, Vitor? Tudo bem? Tá me ouvindo? Agora sim. Essa prática do sumo sacerdote em pronunciar o nome sagrado é pós-exílica? Você sabe Não pronunciar? Não, de pronunciar, dele pronunciar no Yom Kippur, solenemente, uma vez ao ano. Isso vem desde Levítico, lá desde Isso faz parte da reza. Pela segunda tradição judaica, faz parte da reza e sim teria início desde a época de Moisés. Okay. Historicamente, arqueologicamente, se a gente tem como provar isso, é um pouco mais difícil. Né? Segundo a tradição judaica, sim. Seria isso. Okay, obrigado. Imagina, Vitor. Vamos ver quem mais está com a mão levantada. Alexander Becker. Tudo bem? Tudo bem, Maia? Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Queria fazer 2 perguntas. Eu já vi que você segue o judaísmo, né? Sim, eu sou judeu. E se você é messiânico ou não? Não existe judaísmo messiânico. Essa é a minha opinião. Tá, sim, mas eu conheço alguns messiânicos em Israel, por isso que eu pergunto. Agora, só uma pergunta. Eu vou dizer para vocês o que eu acho do judaísmo messiânico. Um judeu messiânico é um judeu que acredita que Jesus é o Messias. Existe um nome para isso que é cristão. Tá, sim. Ok. Agora a pergunta referente ao nome. Ok. Quando eu estive em Israel, me disseram que o templo foi destruído em 70, né? O segundo templo, sim. Uhum. E até lá o sumo sacerdote, ele pronunciava o nome. Isso. Peraí, só um segundo, Alexandre, porque alguém está mexendo aqui no microfone. Ok.
Oi, Alexandra, continua. Então, até então, sim, o sumo sacerdote pronunciava o nome. Uhum. Isso. Aí me disseram aí que Jesus descobriu o nome. E que pronunciava o nome e aconteciam milagres. Isso tem alguma Uhum. relação com a verdade ou não? Impossível saber disso. Eu já ouvi histórias parecidas com isso, de que tem muitas pessoas da Kabbalah que estudam isso, de que certos nomes de Deus você fala e acontecem coisas. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Nem que Jesus tenha feito isso, nem que nenhuma outra... Não sei, eu não acredito nesse tipo de mágica, mas tem muitas pessoas que dizem isso. Não sei, eu não acho que é um tipo de ocus pocus, assim, eu falo uma palavra mágica, tá o nome de Deus e uau, uma coisa acontece, não sei. Eu pessoalmente, Maia Levin, não acredito nisso. Ok, obrigado. Imagina. Alice, tudo bem? Bem, Maia, eu como adventista aprendi a guardar os 10 mandamentos que estão escritos em Êxodo 20. Uhum. Então, eu me sinto muito à vontade quando eu vejo você falar aí, por isso eu gosto muito desse seminário, já fiz aula na e-teacher, então eu acho isso muita falta de respeito mesmo, quando a gente vê pessoas com o nome de Deus escrito em camisa, frequentando os lugares horríveis, falando palavras horríveis. O que falta para o cristão realmente é isso, guardar os mandamentos de Deus e não falar o nome de Deus em vão. Acho incrível a pessoa que não consegue entender isso. É só abrir um pouquinho a mente e estudar mais os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo, para quem quiser ver, Êxodo 20. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Ok, obrigada, Alice. André, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Professora, só uma pergunta só. Você falou sobre o nome Adonai? Uhum. O judaísmo é considerado muito sagrado, não é isso? Ou não? Como assim, para o judaísmo, se esse nome é um nome sagrado? É muito sagrado. A ponto Sim, a de... gente não, a ponto de que a gente não fala se, por exemplo, se eu estou dando uma aula, eu sei que eu estou explicando alguma coisa para vocês, então eu estou pensando aqui que eu não estou rezando, eu estou querendo dizer meu Senhor e não o nome de Deus. Se eu não estou rezando, eu não falo esse nome. Se eu não falo o versículo inteiro, eu não leio esse nome, por exemplo. Quando o Daniel leu o versículo aqui pra gente, ele leu o versículo inteiro. E aí ele pronunciou. Quando eu repeti o versículo, eu na verdade só queria ler esse pedacinho aqui. Mas ainda assim eu li ele inteiro porque eu queria falar o nome. eu queria pronunciar, eu queria que vocês ouvissem. Eu não queria chegar aqui e falar Hashem, que é como eu normalmente falaria se eu não estivesse lendo o versículo. Se eu não estiver lendo o versículo inteiro, eu vou falar vai ser Hashem Elohim. Aqui eu também falo errado, porque é outro nome de Deus. A gente pode falar sobre ele outro dia. Et Adam, por exemplo. Eu evitaria falar os nomes de Deus. Professor, Uhum. mas o motivo para isso tem? Sim, e para o judaísmo é proibido falar o nome de Deus. Porque não seria o tetragrama, entendeu? Assim, eu queria ver se... Porque senão Ainda não... assim, então, mas você vê como isso é tão sério e tão importante para o judaísmo, que até em português, que não tem nada a ver com o tetragrama, a palavra Deus, a gente ainda escreve com um tracinho, como eu mostrei aqui para vocês. Isso aqui também não tem nada a ver com o tetragrama, mas para a gente isso é tão importante, e até em português, que não tem nada a ver com hebraico, que em português não tem nada de sagrado, a gente ainda assim, para o judaísmo é uma coisa muito, muito séria. Entendi. Obrigado, professor. Imagina. Deixa eu ver aqui. Quem mais está com a mão levantada? Cleiton está com a mão levantada. Tudo bem, Cleiton? Ô, Mário, só te perguntar o que você falou, o negócio de escriba, que eu não sei. Uhum.
o que era um escriba antes de Jesus e na época de Jesus Não, Deildo, só um segundo, eu estou tentando falar com o Cleiton, por enquanto. Eu queria pedir para vocês não abrirem o microfone de vocês. Cleiton? Uma coisa que eu acho, isso é a minha opinião, na verdade, para vocês. Eu acho que Jesus, e teve, agora eu não lembro agora, o Alexander, né, perguntou. Uma parte de mim também não acredita muito que Jesus pronunciaria um nome que é proibido, porque ele era judeu, de qualquer forma. E a gente vê pelo Novo Testamento, quando a gente estuda o Novo Testamento, tem muitas coisas do judaísmo que ele seguia, muitas ideias dele são ideias do judaísmo. Então, acho difícil acreditar que ele falaria alguma coisa ou faria alguma coisa que é proibida no judaísmo. Mas isso também é uma opinião minha. Cristine, tudo bem? Tudo bem. Ok, estava com a mão levantada, tem uma pergunta, um comentário? Tá me ouvindo? Não, estou te ouvindo. Só um segundo. Cristine, eu vou pedir para vocês não mexerem no microfone de vocês. Eu estou tentando falar com a Cristine agora. Tudo bem, Cristine? Boa tarde, Maia, tá me ouvindo agora? Uhum. Assim, lendo a Torá e os comentários do Rabino Menahem Mendel, ele comenta que quando, né, no capítulo 3 de Êxodo, ele fala sobre o nome, ele coloca que esse nome também representa a misericórdia e a eternidade. E ele também comenta que dentro do nome estaria o verbo ser, no passado, no presente e no futuro, mostrando então a continuidade, o sentido de realmente eternidade, né, de Deus. Você poderia falar mais sobre como que pode, porque para a gente é tão estranho você ter no mesmo nome, numa mesma palavra, né, no mesmo sintágio, esses três tempos que parecem que, no nosso ponto de vista de língua portuguesa, eles são excludentes. Né? Isso é natural no hebraico ou é só no nome mesmo de Deus que nós vemos essa particularidade? Ela é mais forte no nome de Deus, eu acho, Cristine, mas um problema, na verdade, uma coisa difícil no hebraico bíblico, é que a gente não tem tempos verbais absolutos. O que eu quero dizer com isso? Em português, o passado é passado, o presente é presente, o futuro é futuro. Pronto, acabou. Se eu falar eu andei, é passado, não pode ser outra coisa. Se eu falar eu ando, é presente, não pode ser outra coisa. Eu andarei, é futuro. Não tem discussão sobre isso. Em hebraico bíblico, os tempos verbais, eles são relativos. Ou seja, a gente tem que olhar, tem alguns tempos verbais que eles se marcam, por exemplo, a narrativa no passado, mas tem outros tempos verbais que eles querem dizer simplesmente, por exemplo, uma ação posterior a outra ação. Então, se a primeira ação que eu estou falando é uma ação no futuro, então meu verbo está no futuro. Mas se a ação que eu estou falando está no passado, o meu verbo pode estar no passado. É como se eu tivesse falado para você assim, hoje eu levantei, depois que eu levantei eu escovei os dentes. Você concorda comigo que escovar os dentes foi uma coisa que eu fiz depois que eu levantei? Mas eu ainda fiz isso de manhã, é passado. Mas apesar de ser passado, é futuro do levantei. Concordam comigo? Se eu falar assim, levantei, eu falar escovei os dentes. Pelo contexto, você entende isso. É óbvio que eu só posso ter escovado os dentes depois que eu levantei da cama. Não tenho como ter escovado os dentes enquanto eu ainda estava dormindo. Então, isso é uma coisa que acontece em hebraico bíblico. É um tempo verbal. Por isso que alguém perguntou, né? Mas esse IE aqui não é futuro? Então, em hebraico moderno é futuro, porque em hebraico moderno a gente simplificou os verbos. Em hebraico bíblico não é tão simples assim. Não dá para olhar um verbo, não dá para olhar qualquer verbo em hebraico sem olhar o contexto e falar se ele é passado, presente ou futuro. A gente sempre tem que olhar o contexto do verbo. Ok.
Imagina. Daniel, tudo bem? Você tem uma pergunta, um comentário? Sí, Maya. Tengo 4 preguntas en Ok. castellano. A ver Então vamos, tá bom, mas vamos uma de cada vez, porque eu sou meio perdida. Bueno, voy a ir poquito a poquito. Ok. Primero, aprovecho que tienes este verso, porque mi pregunta era parecida. Yo estoy en el nivel C. Peraí, só um segundo, Daniel. Eu vou pedir para vocês não mexerem no microfone de vocês, senão eu não consigo ouvir o Daniel. Ahora, Tá bom, vamos lá, Daniel. no logro entender qué forma verbal es eye, perdón. Porque IFIL, yo en mis cuadros que tengo del curso C no lo encuentro en IFIL. Porque esse IE é o verbo ser, ele está conjugado na primeira pessoa do tempo verbal iktor, que seria entre aspas, vamos colocar aqui bem entre aspas no futuro. Eu percebo que essa conjugação de eu, por causa do ale. Sí, a mí me parecía IFIL por la Ale, sí. Pero como tú has dicho que era IFIL, he buscado en los cuadros y no tengo ningún cuadro con estas Porque vocales. não é um verbo regular, exatamente. O verbo ser ou estar em hebraico, ele não é um verbo regular. ¿Eso se estudiará en algún nivel posterior? Sim, aham. Vale, de acuerdo. Entonces, el IFTOL, ¿por qué se sigue diciendo en presente en vez de futuro? Porque o iktor não é um futuro, Daniel. Ele não é um futuro. Você pode traduzir. Se você achar que você quer traduzir eu serei, o seu serei, você pode traduzir isso. Em português, por que eu traduzo eu sou o que sou? Eu vou falar para vocês. Que em português eu falo isso aqui, olha só. O céu é azul. Eu estou usando o verbo aqui no presente para falar uma coisa que é verdade sempre. Na verdade, o céu é azul. Ou se eu quiser falar uma coisa mais bíblica, eu posso falar o suborno cega. A gente usa o presente em português, em espanhol também, não só para falar de uma ação que está ocorrendo nesse momento, mas para falar de coisas que são verdade sempre. Em hebraico, a gente usa o tempo verbal, que a gente chama de iktor, para falar de coisas que são verdade sempre. Eso es efectivamente, sí, lo entiendo completamente. Sí. Ok? Então é por isso. Então, el presente, yo entendía que era el participio. Claro, se usaba el participio también para el presente. Pero el participio, claro, ya sería, no tendría ese carácter de eterno. Entonces, lo que tú me quieres decir es que significa IFTOL como el lenguaje de la ley, en pocas palabras, ¿verdad? Que es siempre, la ley es eterna. Y sería como el lenguaje de la ley, la eternidad de la existencia del eterno, ¿verdad? Sí. Vale. Otra pregunta. Ok. Yo entiendo, por lo que tú has dicho, que debe ser mentira. Só um segundo, Daniel, peraí, eu vou fechar o microfone de todo mundo de novo. Vou pedir para vocês não mexerem no microfone de vocês, senão a gente não consegue escutar o Daniel. Oi, Daniel. Desculpa. He leído el versículo que he leído, el verso que he leído, Baitzer, yo lo he leído Baitzer, y tú me has corregido y lo has leído grave, Baitzer. Baitzer, ajá. Entonces, yo me he dado cuenta de que cuando hay segol en la última sílaba, si no hay un seba que siente antes, casi siempre es grave, ¿es correcto? Aqui tem um jeito mais fácil de saber se ele é... Onde está a sílaba tônica aqui, Daniel? Sabe o que significa? Bom, você sabe que a gente tem uma coisa em hebraico que é o dagesh, que é esse pontinho dentro da letra, certo? Dagesh em hebraico quer dizer o estresse, não é estresse, simplesmente é, como a gente fala isso? Sílaba tônica, claro. Não é sílaba tônica, mas dagesh, quando leagdish, tem um verbo em hebraico que a gente fala leagdish, é quando eu chamo a atenção de alguma coisa, quando eu... Ai, como que é essa palavra em português? Por a minha atenção, vamos dizer assim. Então, aqui, olha só, no Yud eu tenho um dagesh, então eu sei que é vaitzer, não é vaitzer, é vaitzer.
Porque o Dagesh está aqui nessa palavra. Na verdade, eu também conheço o versículo, eu sei onde está a cantilação, onde que está a marca de... não sei, para mim, eu sei que o ênfase, obrigada, alguém me falou, então isso. Leagdish é isso, é enfatizar. Então, o Dagesh também é a ênfase da palavra. Vale. Y por última pregunta. Hay muchas profecías de Zacarías que hablan de que se pronunciará y el nombre del Eterno será uno. En el tiempo, cuando se reconstruya el templo, entiendo yo. No sé desde el punto de vista que tienes, si será el Mesías el que diga el nombre tal cual es. Y la pregunta que yo quiero hacer es si antes de que ocurra eso, no podemos intentarlo. Te lo digo en el sentido de, no digo pronunciarlo, pero intentar conocerlo, como mínimo. Por ejemplo, a mí me sorprende que en hebreo no se escribe con vocales, en hebreo moderno. Entonces yo entiendo que hay unas reglas lógicas de la relación en las posiciones que están las letras, unas reglas lógicas que pueden darle a uno el sentido de cómo pronunciar. Entonces, no sé por qué hay el problema con las 4 letras del nombre del Eterno. Claro, veo 2 cosas. Primero, que se tendrá que pronunciar en algún momento, ¿no? Final, en un momento de cuando se vuelva a reconstruir el templo. Y la pregunta que yo quería decir es eso, no sé si es correcto pues investigar mientras tenemos tiempo o, bueno, más que nada era eso, en el sentido de que sabemos de que es algo que va a cumplir su objetivo. Sea por nuestro conocimiento, sea porque el Mesías nos lo revele, ¿no? No sé si me explica con claridad. Na verdade, eu não entendi sua última pergunta. Perdón, lo que quiero, voy a intentarlo más corto. Ok. Quiero decir, en Zacarías se habla de que se pronunciará el nombre del Eterno. Certo, ok. Que será uno. Igual que ahora, por ejemplo, hay gente que discute, uno dice Jehová con la J, que no tiene nada que ver. Otros dicen otro nombre. Uno dice que no se pronuncia. Otro dice, hay diversidad. Pero habrá un tiempo, y lo dice la Escritura, en que solo será un nombre. Y además todas las naciones lo van a conocer. No solo el pueblo de Israel, todas las naciones. Sim. La pregunta que quiero hacer Agora eu entendi sua pergunta. Daniel, segundo a tradição judaica, que é o que eu posso explicar, eu imagino que a tradição cristã tenha outra resposta para essa pergunta, é que aqui a gente não está falando de que o nome de Deus vai ser pronunciado, e sim de que o nome de Deus vai ser conhecido. Todo mundo, o judaísmo acredita que na era messiânica, todos os povos, todas as pessoas vão acreditar em Deus, que elas vão acreditar num Deus único, e é isso que pra gente, é assim que a gente interpreta essa profecia. Não de que esse nome será pronunciado, mas esse nome será conhecido. Então vamos supor que se hoje existem pessoas que não acreditam em Deus ou que acreditam em outros deuses, na era messiânica isso não vai existir. Todo mundo vai acreditar no Deus de Abraham, Isaac e Jacó, que está na Bíblia. Essa é a visão judaica. Se ela está certa ou não também, a gente pode discutir, a gente pode não acreditar, enfim, cada um tem a sua opinião. Essa é a visão judaica. Ajá. Entonces no se considera tampoco que cuando venga el Mesías no se cree que se pronunciará, ¿no? Lo digo porque Zacarías 3:9. Não, vamos supor, para o judaísmo, quando o Messias vier, e vamos supor que se reconstruiu um outro templo, e tiver um sumo sacerdote de novo, e alguém descobrir como que se pronuncia esse nome de novo, então ainda vai ser proibido que todas as pessoas pronunciem, só o sumo sacerdote vai falar isso no dia do Yom Kippur, naquela reza que ele vai fazer dentro do templo.
enfim, as mesmas regras. Para o judaísmo, as regras não podem mudar, as leis não podem mudar. Se há 2.000 anos atrás era proibido falar o nome de Deus, daqui a 3.000 anos vai continuar sendo proibido falar o nome de Deus. Se a gente segue exatamente isso, também dá para a gente discutir. Mas, na teoria, é isso que o judaísmo acredita. Entonces, sería más, cuando dice, por ejemplo, Zacarías 3:9, dice invocar, ¿no? La palabra invocar, no sé en portugués cómo se dice, pero... Invocar. Caramba, os caras falam, hein? Tá doido. Entonces, lo que quiero decir es, invocar se tendría que entender en la forma de no pronunciar ese nombre, sino simplemente referirse al Elohim de Israel. Entiendo eso, ¿verdad, Maya? David, tudo bem? Tem uma pergunta? Olá, Maia, está escutando? Oi, tudo bem, David. Maia, no judaísmo, eles acreditavam, e ainda acreditam muito em Moisés, e lá na Torá, no Deuteronômio 32, versículos 3 a 44, existe uma parte lá que Moisés, deixa claro que ele declarava o nome de Deus. Né? E o nome de Deus, o tetragrama, só nas escrituras hebraicas, diz que aparece cerca de 7.000 vezes. E alguns evangelhos mencionam que Jesus também santificava o nome de Deus. Então, você poderia me dizer praticamente em que época, após a morte de Jesus dos apóstolos, o último apóstolo a morrer, que foi João, de que forma e mais ou menos em que época esses rabinos judaicos, que até hoje lideram o judaísmo, eles começaram a omitir ou até tirar o sentido e a importância do nome de Deus? David, essa é uma opinião sua, que eles tiraram o sentido e a importância do nome de Deus. Eu não concordo com você. Na época de Jesus, com certeza já era proibido falar o nome de Deus. O que o judaísmo acredita é que é proibido falar o nome de Deus. Ok. Eu não posso te dar outra opinião. Eu sei que como cristão você tem outra opinião e você vê as coisas de um outro ponto de vista, do ponto de vista judaico e do ponto de vista do que a gente sabe da história. Se Jesus era um judeu praticante, se ele era um judeu religioso na época dele, então ele também seguia essas regras. Essas são as regras do judaísmo. Isso que eu falei para vocês antes. Na minha opinião, isso como eu, Maia Levin. Eu acho que tem muita coisa que Jesus sim seguia do judaísmo, porque quando a gente lê o Novo Testamento, quem conhece judaísmo, vê muita coisa do que Jesus está falando. Você olha e fala assim, mas o que tem de novo que esse cara está falando? Ele está falando que o judaísmo, eu consigo achar a mesma frase que ele falou lá na Bíblia Hebraica, lá no Antigo Testamento. O que tem de novo aqui? Não tem nada de novo. Eu não sei, eu imagino que ele também respeitava isso, que ele não pronunciava o nome de Deus, que era uma coisa proibida. De qualquer forma, sempre foi proibido falar, o judaísmo sempre foi proibido falar o nome de Deus, esse nome só era pronunciado, como eu falei para vocês no início, pelo sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, numa reza especial que ele fazia, e por isso que foi perdido. Mas essa vocalização do texto aconteceu mais ou menos no século XII, século XIII, foi quando os rabinos colocaram essa vocalização aqui de meu Senhor no nome de Deus. Por volta do século XII, século XIII. Diego Cardoso, tudo bem? Maia, Oi. Alexander,
Tá, Alexandre, só um segundo, eu estou tentando ir pela ordem aqui. Dúrbio, tudo bem? Está com a mão levantada? Tudo. Maia, a gente aprendeu hoje à tarde que Adonai seria a forma como o judeu, a forma como o judeu se refere a Deus. Eu ouvi, como a gente lê esse nome, não como a gente se refere a Deus. Como lê. Eu ouvi alguém falando que Adonai teria a ver com Adonis, a etimologia da palavra. Isso é verdade? Eu teria que, para te dizer assim, um não super seguro, eu teria que realmente pesquisar sobre isso. Mas eu não acredito nisso, porque o hebraico é bem mais antigo que o grego, e Adon, em hebraico, com certeza aparece em outros lugares da Bíblia. Adon quer dizer Senhor. Senhor, mestre, nesse sentido. Sim. Eu não sei, talvez, assim, para te dizer 100% de certeza, teria que olhar no dicionário e realmente ver de onde vem a palavra Adon, mas o hebraico é bem mais antigo que o grego. Então, me parece ser uma bobagem. Ok. Eu te falo isso assim, não com 100% de certeza, com 99% de certeza. Sim. Ok? Fábio Brito está com a mão levantada, você tem uma pergunta? Não estou conseguindo ouvir. Fábio, Fernando, tudo bem? Você quer fazer uma pergunta? Alô? Oi. Tá dando para ouvir, né? Uhum. Na verdade, eu tinha duas perguntas. Uma era sobre os 72 nomes de Deus da Cabala, de onde é que eles tiraram isso, se a gente está vendo aqui um só, ou dois ou três, não sei. A gente viu aqui um só. E a segunda pergunta era o seguinte, quando você falou ali atrás sobre o significado do nome de Deus, você deu alguns significados e pareceu muito com a ideia de verbo, que é uma ideia do Novo Testamento cristão. Aí eu queria saber se seria isso. O significado do nome de Deus é verbo. Poderia-se dizer que é verbo. Não, eu tentei explicar para vocês qual é o significado do radical desse nome. Ah, tá. Então, desculpa. Então, por isso eu não sei. Com relação aos 72 nomes de Deus. Hoje a gente está falando desse nome, ok? Irmi, tudo bem? Oi, Maia, shalom. Maia, a minha colocação seria sobre a palavra Adonai, meus senhores. Em Bereshit 1:26, disse Deus, façamos homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. É interessante que lá já vem um nome, um verbo em plural. Então, sim, isso é muito usado. O plural majestático é usado o tempo inteiro em hebraico. Exatamente. Então, Hashem Abba, que podia ser juntamente com o Ruach HaKodesh e com o Ha-Piar, que é o verbo e o HaKodesh. Porque no momento em que Adam foi feito, ele soprou do seu Ruach e houve, então, a alma vivente. Então, quando ele diz, façamos o homem a nossa semelhança, então já vem um conjunto, ele, Hashem, como tudo isso. O verbo que fala, o verbo que fala e o assopro divino que dá vida e ele como, digamos, Abba, o Pai. Então, Adonai, as majestades, os senhores. Eu acho maravilhoso pensar assim. Muito legal. Obrigada, Irmi, pelos seus comentários. Ivete, está com a mão levantada? Tudo bem? Tudo bem, Maia. Já minha pergunta já foi respondida, eu só esqueci de baixar a mão, mas foi muito bom esse seminário hoje, gostei demais.
No último seminário, eu te fiz uma pergunta a respeito exatamente foi do nome, né? E hoje esclareceu todas as minhas dúvidas. E eu queria te desejar uma ótima licença e que você seja muito feliz, quem sabe um reizinho por aí, não é? E que tudo corra muito bem. Obrigada, Ivete. Deixa eu ver aqui, a gente tem mais 2 minutinhos. Giovana, tudo bem? Como que eu faço aqui? Eu vou tentar falar com a Giovana. Giovana, está me ouvindo? Sim, eu te ouço. Você consegue me escutar? Uhum. Tá. Eu achei muito interessante também esse seminário, a primeira vez que eu participo. Eu gostei, realmente nunca tinha tido a oportunidade de conversar ou escutar os pontos de vista a partir dos judeus. E sempre chamou muito a minha atenção esse assunto do nome de Deus, o tetragrama. E na parte em Êxodo, que é justamente a tradução, né? Eu sempre achei que esse verbo, eu não sei como seria a pronunciação do verbo em si, né? Eu não conheço muito hebraico. Mas sempre achei que ele estava no infinitivo, no imperfeito, na primeira pessoa do singular, significando virei a ser, tornar-me-ei ou mostrarei ser. Porque essa referência, eu entendo que não é a autoexistência de Deus, mas o que pretende tornar-se para com outros. Por que eu tenho esse ponto de vista? Por causa do mesmo contexto de Êxodo 3,15, né? 14,15. Como Moisés, ele já conhecia o nome de Deus. Talvez não o pronunciasse, ou talvez sim. Realmente não tem como hoje saber se ele pronunciava ou não o nome de Deus. E para isso não é um assunto de discussão, a respeito do seu ponto de vista. Mas essa é a minha dúvida, assim, com respeito a esse verbo em si, no caso, o tetragrama, né? Ele está em infinitivo? Não, ele é um nome. Ele é um nome, não é um verbo. Tetragrama literalmente significa uma palavra de 4 letras. Mas essa então, palavra... Isso aqui é um nome. Em hebraico, isso aqui é um nome próprio. O que eu fiz foi, por exemplo, o meu nome Maia significa em hebraico Mi, De, Yud, Rei, que é um pedaço do nome de Deus, que a gente tem aqui. Então, Maia literalmente significa de Deus. O que eu fiz foi isso, foi explicar para vocês o que significa. É que no caso aqui dá para eu achar um verbo, então eu usei o significado do verbo para tentar dizer para vocês o que pode ser o significado do nome, mas esse nome aqui não é um verbo. Não é um verbo. A palavra, a palavra em si não é um verbo, é um nome. Interessante. Isso explicaria também o porquê dessa palavra aparecer em outros nomes da Bíblia. Porque eu percebo, por exemplo, o nome de Jesus, né? Sim, tem vários outros nomes. Tem, como eu falei aqui para vocês, o Irmial tem, o Yeshayahu tem. A gente chama isso de nomes teofônicos. Tem vários nomes em hebraico que aparecem. Yehuda tem, vários nomes em hebraico tem um pedaço do nome de Deus. Mas é isso, nosso tempo acabou. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês estão convidados a me mandar um e-mail ainda essa semana para hebraicobiblico.com. Daqui a 2 semanas eu imagino que vai haver um seminário, eu não tenho... Sim, imagino que vai ter dia 29 de setembro um seminário. E como eu comentei com vocês há 2 semanas atrás, eu estou saindo de licença em maternidade. Então, vocês vão ficar com o professor Ivan enquanto eu estou de licença. Ele é um professor Ivan não, o professor Ilan. Ele é israelense, então acho que vai ser muito legal. Tenho um pouco de paciência com ele, porque ele não... a mãe dele é brasileira, então talvez o hebraico, o português dele seja um pouco quebrado, vamos dizer assim, pode ser que ele escreva alguma coisa que não está 100% certa em português ou alguma coisa assim, então sejam um pouco pacientes com ele, mas o hebraico dele com certeza é o melhor hebraico que vocês vão conseguir receber, porque ele é israelense, então eu estou bem feliz que ele está me substituindo, eu acho que vai ser muito legal para vocês. Ele tem uma formação
ele estuda filosofia judaica na faculdade, ele está fazendo mestrado agora, então também acho que a formação dele é uma coisa super interessante, vai ser super legal para os seminários, eu espero que vocês gostem. E é isso, então. Essa semana ainda é minha última semana de trabalho, se vocês quiserem me mandar perguntas ou comentários por e-mail, são super bem-vindos. Meu e-mail está aqui embaixo, hebraicobiblico@edtechbiblico.com. E vocês estão convidados, quem não é aluno da eTeacher, eu vou mandar aqui para vocês, para todo mundo. Vocês podem entrar aqui no eTeacherbiblical.com. Esse /4163 é quem se inscreve num dos nossos cursos e participou do seminário ganha um desconto. Então, quem tiver interesse em se matricular pode usar esse código aqui que é de desconto. E quero desejar para vocês, então, sucesso nos estudos de hebraico de vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham entendido algumas coisas, por que os judeus fazem assim, ou fazem de outro jeito, a gente lê assim, Está terminando. Ou lê de outro jeito. E, enfim, eu queria fazer para vocês, era não impor as visões do judaísmo, e sim mostrar para vocês, de repente, isso, porque eu vejo que tem várias pessoas que me perguntam, ou que entendem isso de outra forma. Por exemplo, acho que o exemplo mais claro disso é o de não escrever o nome de Deus. Para o judaísmo é muito sério, mesmo em português a gente não escreve o nome de Deus, a gente leva isso muito a sério. Para os cristãos já fica super estranho. Então, enfim, cada um tem o seu ponto de vista e eu não acho que vocês têm que começar a escrever Deus com um tracinho no meio, mas que vocês entendam quando um judeu faz isso, por que ele faz isso, quais os motivos dele, e cada um faz como acha melhor, como se sente melhor fazendo. Então é isso. Eu não consegui ler o chat hoje, vocês estavam conversando muito pelo chat aqui, eu não consigo acompanhar tudo. Uma coisinha ou outra eu consegui pescar, eu vi que era uma pergunta para mim e eu consegui pescar e ler. Obrigada para quem está me desejando felicitações. E é isso, então. Então, se vocês tiverem uma pergunta ou se vocês escreveram alguma coisa no chat e eu não respondi, me mandem por e-mail, porque hoje eu não consegui acompanhar o chat. Ok? Uma ótima semana para vocês. Shavua Tov. E vocês têm, então, bons seminários daqui para frente com o professor Ilan. Então, tchau, tchau. Shavua Tov, toda rabá. Gracias, Maya. Un placer. Tchau.